Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando sequência aí à nossa aula de termoquímica, vamos falar agora de entalpia padrão de formação. O que significa esse título? Primeiro, o que é entalpia? Já falamos sobre isso. Entalpia, energia. O que é o padrão? Também falamos sobre isso no vídeo anterior. Padrão é a substância no seu estado padrão, conforme aquelas características que a professora já explicou. Formação. Quando eu vou formar algo, significa, numa reação, que é o nosso caso aqui, num processo químico, num processo físico, significa que vai estar lá como resultado. Eu vou formar, então é o meu resultado final, é o meu produto. Entalpia padrão de formação é a energia de uma substância formada a partir das substâncias no seu estado padrão. Agora, nesse momento, nós não vamos calcular o valor da energia. Eu vou mostrar para vocês como obter a reação de formação de uma substância. Como que nós vamos fazer, como que nós vamos balancear. Isso é importante para que na próxima aula a gente dê mais um passo na termoquímica, ok? Então vamos lá. Formação do benzeno é um exemplo que eu trago aqui. O que isso significa? De acordo com o que eu falei agora no início e com a definição que eu trago aqui para vocês, significa que o benzeno, cuja fórmula é C6H6, se ele vai ser formado, ele tem que vir no produto. Então, ele é o C6H6 aqui no produto. Ele foi formado. A partir das substâncias simples, então, se é a partir, quer dizer que é no reagente. Então, aqui no reagente. Substâncias simples. O que é uma substância simples? É uma substância formada por um único elemento. Isso a gente estudou no primeiro ano do ensino médio. Então, aqui no reagente eu vou colocar as substâncias simples. E quem serão essas substâncias simples? Cujos elementos formam a substância composta do produto. O que é uma substância composta? Formada por mais de um tipo de elemento. Então, as substâncias simples colocadas aqui, elas são formadas pelos elementos que fazem parte da substância composta lá no produto. Traduzindo é isso. Então, eu tenho carbono e hidrogênio. Aqui vocês vão colocar carbono mais hidrogênio. Ok? Só isso? Não, agora a gente precisa finalizar. E para finalizar eu tenho que pensar que são substâncias no estado padrão. E no estado padrão, o carbono, ele tem alotropia. Ele pode ser o carbono grafite e o carbono diamante. O carbono grafite é mais estável. Por quê? Porque ele existe maior quantidade na natureza do que o carbono diamante. Então, no estado padrão, nós temos o carbono grafite. Por quê? Porque quando a substância simples tem alotropia, é considerado no estado padrão aquela que é mais estável. Então, carbono grafite. Mais H. Não existe o H sozinho assim. O hidrogênio, ele é uma substância gasosa. Então, a gente sempre vai colocar na sua forma biatômica, que é H2. Assim como o hidrogênio, quando aparecer oxigênio, vocês também vão colocar O2. Nitrogênio, N2. Outros não metais, como o cloro, Cl2. O bromo, Br2. O flúor, F2. Sempre assim, tá bom? Feito isso, vamos balancear. O que é balancear? A quantidade que temos no reagente deve ser igual à quantidade dos elementos que aparecem lá no produto. Por que eu preciso balancear? Precisamos balancear porque, segundo Lavoisier,
as massas se conservam. É a lei da conservação das massas. A massa que eu tenho no reagente é igual à massa desses elementos lá no produto. As substâncias são diferentes. De fato, sim, porque é uma reação química. Mas Lavoisier diz que as massas se conservam. Então, para que haja essa conservação, é necessário que se faça o balanceamento por tentativas nesse caso. O que é o balanceamento por tentativas? Nós vamos colocando números na frente que multiplicado dê exatamente a quantidade que nós precisamos lá no produto. Então aqui eu tenho 6 carbonos e aqui eu tenho 1. O que eu vou ter que colocar aqui na frente? Um número que multiplicado com 1 dê 6. Que número vai ser esse? 6. 6 vezes 1, 6. Aqui nós temos 6. Aqui eu tenho 2. Que número eu vou colocar aqui na frente? 3. 3 vezes 2, 6. Ok? Trazendo isso para cá. Porque uma coisa a professora sempre fala para vocês. Preocupem-se em aprender. Uma vez que se aprende, não se desaprende mais. Pode ser que você esqueça. Se você esqueceu, não é problema. Está anotado. Agora é importante que você saiba e entenda aquilo que está anotando. 1 mol da substância formada. 1 mol por quê? Porque aqui na frente tem o número 1. Por isso que aqui a gente nunca vai colocar número na frente. Então aqui é o número 1 da substância formada a partir é o início, lá no reagente, das substâncias simples. Cujos elementos formam a substância composta do produto. Então, os elementos da substância simples vão formar o meu produto. Beleza? Olha esse exemplo aqui. Formação da glicose. Vamos formar a glicose, onde eu devo colocá-la? Lá no produto. C6H12O6. 1 mol da substância formada a partir das substâncias simples lá no reagente. E quem são as minhas substâncias simples? As substâncias simples são formadas pelos mesmos elementos lá da substância composta do meu produto. Então vai ser o carbono mais o H e mais o O. É assim mesmo? Não, muito bem. O carbono, grafite, no estado padrão, deve ser a forma mais estável. Hidrogênio H2 e oxigênio O2. Só isso? Não. Balancear. Então, nós vamos ter 6 carbonos aqui e aqui tem um só. Que número colocamos na frente? 6, que multiplicado 1 vai dar 6. 12 hidrogênios, 2 hidrogênio. Que número eu devo colocar aqui na frente? 6, porque 6 vezes 2 é 12. Que número multiplica para dar a quantidade do produto? 6 oxigênios, 2 oxigênios. Que número eu devo colocar aqui na frente? 3. 3 vezes 2, 6. Se faz o balanceamento separado um do outro. Então, 3 vezes 2, 6 e aqui deu 6. Ok? Então, o que é a entalpia padrão de formação? Para formar, por exemplo, aqui, a glicose, é necessário uma quantidade de energia. E essa energia que vocês vão ter para a glicose é conhecida como a energia padrão de formação. Certo? Ficou com dúvida? Calma! Tem mais exemplos. Continua assistindo o vídeo que a professora vai trazer mais exemplos para o aluno que ainda tem dúvida. Beleza? Formação do álcool etílico. Eu vou formar. Onde eu devo colocar o álcool etílico? No reagente ou lá no produto? Acertou quem disse que eu preciso colocar o álcool etílico no produto. Por quê?
Porque eu estou formando o álcool etílico. E quem vai vir aqui no reagente? Conforme a definição que a professora falou para vocês, 1 mol da substância formada a partir das substâncias simples nos reagentes, cujos elementos fazem parte da substância composta do produto. Então, quem são esses elementos? C mais H e mais O. C, no estado padrão, a forma mais estável entre carbono grafite e carbono diamante é o carbono grafite. Então, no estado padrão, é a substância mais estável. O H, H2. E o oxigênio, O2. Balanceamento. O que nós vamos colocar ali na frente do carbono grafite? Se aqui eu tenho 2, aqui na frente do carbono grafite eu também tenho que colocar 2. Porque as quantidades têm que ser iguais. E o número da frente multiplica. Hidrogênio eu tenho 6. Aqui nós temos 2. Então o que eu preciso colocar ali na frente? Aqui na frente eu preciso colocar 3. Porque 3 vezes 2 é 6. E aqui eu tenho 6. Oxigênio eu tenho 2. E aqui eu tenho 1. Ixi! Então eu vou ter que arrumar aqui. Vou colocar 2 aqui na frente. Porque 2 vezes 1 é 2. Fechou para o oxigênio. Daí muda o carbono grafite, muda o hidrogênio e a gente sai da definição. A definição diz que é 1 mol da substância formada. 1. Então aqui eu não vou balancear. Aqui eu não vou colocar nada na frente. Eu vou ter que melhorar esse oxigênio aqui. Que número multiplica esse 2 para dar 1? Qual é o número que eu vou multiplicar por 2 e que vai resultar em 1? 1 vezes 2? 2. Então não pode ser 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. É algo menor que 1. Quem vai ser esse número menor que 1? 0? Não. Menor que 1. E também não é negativo. Que número multiplicado 2 e que resulta em 1? Metade de 2. É 1 meio. Olha só um macetezinho aí para vocês. Quanto é que vocês precisam aqui? Não é 1? E que número que tem aqui? Não é 2? Então, vocês vão pegar esse 1 e vão dividir por 2. É 1 meio. Formação do metano. Eu vou formar o metano. Então, o metano tem que vir lá no produto, CH4. 1 mol do metano formado a partir de quem? A partir do carbono mais o hidrogênio. Só isso? Não, já estão ligados, né? É H2 e é o carbono grafite no estado padrão. Carbono tem 1, aqui tem 1. Hidrogênio tem 4 e aqui tem 2. Que número vamos colocar na frente? 2. 2 vezes 2, 4. Beleza? Formação da água. Vamos formar água. H2O. Onde eu vou colocar água se eu estou formando? Lá no produto. Então, vamos colocar água no produto. Quem vai vir aqui nos reagentes? Aqui nos reagentes vai vir o hidrogênio e o oxigênio. Não esqueçam da definição que a professora colocou no início. 1 mol da substância formada a partir, então lá nos reagentes, das substâncias simples, cujos elementos fazem parte da substância composta. Então os elementos aqui têm que ser os mesmos dali, só que na sua forma simples e no seu estado padrão. Hidrogênio e hidrogênio. Aqui eu vou botar um 2zinho? Sim.
Doisinho também? Sim. Eu coloquei esse 2 porque aqui também é 2? Não. Nas substâncias simples, o H vem como H2 e o oxigênio vem como O2. Assim como outros elementos que eu já citei para vocês. Então, o hidrogênio no balanceamento já está ok. O oxigênio tem 1 e aqui tem 2. No balanceamento não está ok. Mas a gente resolve isso colocando um 2 aqui do ladinho? Aqui embaixo? Não. Resolve isso colocando um 2 aqui na frente, no meio? Não também. Sempre que é para balancear é na frente da substância toda, seja ela simples ou composta. Ah, então eu vou colocar um 2 aqui. Não também. Lembrem do conceito, volto a repetir. O mol da substância formada, a substância formada é essa e o mol dela. Então aqui nós não vamos colocar número nenhum na frente. Eu tenho que balancear quem está no reagente para que fique na mesma quantidade, aqui os seus elementos, os seus átomos que formam a substância, na mesma quantidade da substância do produto. Então, se aqui eu tenho 1 e lá eu tenho 2, eu vou ter que colocar um número aqui na frente, que multiplicado com 2 resulte em 1. Que número vai ser esse? Aqui é 1, né? Então, aqui nós vamos colocar 1 dividido por 2. Fechou? Entenderam? Estamos chegando ao último exemplo. Formação do dióxido de carbono. Dióxido de carbono é o CO2, conhecido também como gás carbônico. Então, eu vou formar o CO2. Formar 1 mol de CO2 a partir das substâncias simples, lá nos reagentes, cujos elementos fazem parte da substância composta. Então, é o C e o O? É o C e o O. Mas vai ficar somente C e somente O? Não. No estado padrão é o carbono grafite. Por quê? Porque é o mais estável. E O2. Não existe O. Existe O2, é uma substância gasosa. Balanceamento. Um carbono, um carbono. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Não precisou ajustar porque as quantidades já estão iguais. Eu deixei mais fácil para o final. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, volte no vídeo com mais atenção. Se ainda assim permanecer a dúvida, tire suas dúvidas no plantão. A professora está lá para tirar as dúvidas de vocês. Ok? Um grande beijo, fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!